Me chamo Paulo. Eu sempre adorei passar os finais de semana na casa dos meus avós. Eles moram em uma casa antiga, cheia de memórias e histórias. Mas esse último final de semana foi diferente, e eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Cheguei na sexta-feira à noite, e como sempre, minha avó estava me esperando com um abraço caloroso e um prato de biscoitos fresquinhos. Meu avô, sentado na poltrona favorita dele, sorria enquanto lia seu jornal. A casa parecia aconchegante como sempre, mas logo eu perceberia que algo estava errado. Na primeira noite fui dormir no quarto de hóspedes, onde sempre fico. Lá, há uma cama antiga com uma colcha de retalhos que minha avó fez quando era jovem. Sempre achei esse quarto confortável, mas dessa vez senti um frio estranho, mesmo estando no verão. Pensei que fosse só cansaço da viagem e me deitei. Acordei no meio da noite com um barulho estranho vindo do corredor. Era um som baixo, quase como um sussurro. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu tentei ignorar e voltar a dormir. Os sussurros, no entanto, ficaram mais altos e próximos. Finalmente, decidi levantar e ver o que era. Quando abri a porta do quarto, vi uma sombra se movendo lentamente pelo corredor. Fiquei paralisado, sem conseguir acreditar no que estava vendo. A sombra parecia flutuar e não fazia nenhum som além dos sussurros. Meus olhos se arregalaram e senti um frio intenso percorrer meu corpo. Respirei fundo e, com toda a coragem que consegui reunir, fui atrás daquela sombra. Ela se movia em direção ao quarto dos meus avós. Quando cheguei à porta do quarto deles, a sombra desapareceu. Abri a porta devagar e vi meus avós dormindo pacificamente. O quarto estava normal, sem nada de estranho. Voltei para o meu quarto, tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado tudo? Mas os sussurros ainda ecoavam na minha mente. Tentei dormir novamente, mas fiquei alerta a noite toda. No dia seguinte, contei para meus avós o que tinha visto. Minha avó segurou minha mão e disse que, há muitos anos, uma tia minha tinha morrido naquela casa. Ela sempre dizia que ainda cuidava de todos, especialmente durante a noite. Meu avô confirmou a história e disse que às vezes ele também ouvia sussurros. Passei o resto do final de semana tentando não pensar muito sobre aquilo, mas não conseguia deixar de me sentir observado. Voltei para casa no domingo, mas até hoje, quando penso naquela casa, sinto um arrepio na espinha. Nunca mais olhei para a casa dos meus avós da mesma forma. Agora sei que há algo mais lá, algo que não conseguimos ver, mas que definitivamente está presente. Me chamo João, tenho 28 anos. Essa história que vou contar me assombra até hoje. Em 2019, fui passar uns dias em uma fazenda que pertence a um amigo da família. A ideia era descansar, respirar o ar puro e aproveitar a natureza. Mal sabia eu que aquele fim de semana se tornaria um dos mais assustadores da minha vida. Cheguei na sexta-feira à tarde. A fazenda era linda, com campos verdes, animais pastando e um rio que corria calmamente ao fundo. A casa principal era antiga, mas bem conservada, e tinha um charme rústico que me agradou imediatamente. Fui recebido calorosamente pelo caseiro, seu Antônio, um senhor simpático que me mostrou o meu quarto e me contou um pouco sobre a história do lugar. Depois de um jantar delicioso, me despedi de seu Antônio e fui para o meu quarto. Estava exausto da viagem e adormeci rapidamente. No meio da noite, porém, fui acordado por um barulho estranho. Parecia um lamento vindo de algum lugar próximo. Inicialmente pensei que fosse o vento, mas o som continuava, repetitivo e perturbador. Levantei da cama, tentando entender de onde vinha aquele som. Olhei pela janela e vi a silhueta de um homem perto do celeiro. Ele estava parado, olhando fixamente para a casa. Senti um calafrio na espinha, mas decidi investigar. Peguei uma lanterna e saí da casa, tentando ser o mais silencioso possível. Quando cheguei perto do celeiro, a figura não estava mais lá. O lamento, no entanto, estava mais alto e parecia vir de dentro do celeiro.
Abri a porta devagar e iluminei o interior com a lanterna. Lá dentro, vi algo que me fez congelar de medo. Um homem com roupas rasgadas e um olhar vazio estava encostado em uma das paredes, chorando baixinho. Perguntei quem ele era e o que estava fazendo ali, mas ele não respondeu. De repente, ele desapareceu diante dos meus olhos, deixando apenas o eco de seu lamento. Corri de volta para casa com o coração batendo acelerado. Na manhã seguinte, contei o que havia visto para seu Antônio. Ele ficou pálido e me contou uma história que eu nunca tinha ouvido antes. Disse que muitos anos atrás, um trabalhador da fazenda havia morrido tragicamente no celeiro, e que desde então, algumas pessoas diziam ouvir lamentos durante a noite e ver sua figura por ali. Passei o resto do fim de semana tentando não pensar no que havia visto, mas era impossível. Cada vez que olhava para o celeiro, sentia um calafrio e lembrava dos lamentos. Quando voltei para casa, estava aliviado por deixar aquela fazenda para trás. Mas até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um arrepio e fico imaginando quem mais pode ter visto o espírito daquele homem triste e perdido. Me chamo Rodolfo, tenho 17 anos. Essa história que irei contar me assombra até hoje. Peço para vocês que não brinquem com isso. Eu brinquei e acabei me arrependendo. Era uma sexta-feira, e eu e meus amigos decidimos nos reunir na casa de um amigo para uma noite de filmes e jogos. Éramos um grupo inseparável e sempre nos divertíamos juntos. Chegamos na casa por volta das 19 horas, e a noite começou tranquila, cheia de risadas e diversão. Por volta da meia-noite, alguém teve a ideia de brincar com um tabuleiro Ouija que encontramos no sótão. No começo, rimos da ideia e não levamos a sério, mas decidimos tentar por curiosidade. Apagamos as luzes, acendemos algumas velas e nos sentamos ao redor do tabuleiro. Com as mãos sobre a peça móvel, começamos a fazer perguntas. No início, nada aconteceu, mas depois de alguns minutos, a peça começou a se mover sozinha. Pensamos que alguém estava brincando, mas ninguém admitiu. De repente, a temperatura na sala caiu drasticamente e senti um arrepio na espinha. Foi quando meu amigo começou a agir de forma estranha. Ele ficou quieto, olhando fixamente para o tabuleiro, e seus olhos pareciam escurecer. Chamamos por ele, mas ele não respondeu. De repente, ele começou a falar com uma voz que não era dele, dizendo coisas incompreensíveis em uma língua que nunca ouvimos antes. Todos ficamos apavorados, sem saber o que fazer. Meu amigo começou a se contorcer e gritar, e parecia que ele estava lutando contra algo invisível. Tentamos segurá-lo, mas ele estava muito forte, como se tivesse uma força sobre-humana. Uma amiga começou a chorar, e outro amigo ligou para os pais do nosso amigo possuído, que chegaram em poucos minutos. Eles chamaram um padre da igreja local, que veio o mais rápido possível. Quando o padre chegou, ele começou a rezar e aspergir água benta no meu amigo. A reação foi imediata. Ele gritou ainda mais alto e parecia estar em grande dor. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele desmaiou e ficou inconsciente por alguns minutos. Quando acordou, ele estava confuso e não lembrava de nada do que tinha acontecido. O padre explicou que, provavelmente, meu amigo tinha sido possuído por um espírito maligno que foi invocado pelo tabuleiro Ouija. Ele nos disse para nunca mais brincar com essas coisas e fez uma bênção na casa para afastar qualquer presença negativa. Desde aquela noite, nunca mais brincamos com nada relacionado ao sobrenatural. Nosso amigo ficou bem, mas todos nós carregamos as cicatrizes emocionais daquele evento. Até hoje, quando nos reunimos, evitamos falar sobre aquela noite. É algo que sempre estará conosco, uma lembrança assustadora do dia em que nosso amigo foi possuído. Prefiro não revelar meu nome por motivos pessoais. Em uma noite de sábado, e eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído para um jantar, e meus irmãos estavam na casa de amigos. Decidi aproveitar a paz e o silêncio para assistir a um filme de terror que tinha acabado de sair. Fiz pipoca, apaguei as luzes da sala e me acomodei no sofá com um cobertor. O filme começou e logo nos primeiros minutos eu já estava completamente imerso na história. Era sobre uma casa assombrada
e uma família que começava a notar coisas estranhas acontecendo. Quanto mais o filme avançava, mais eu sentia um arrepio na espinha e meu coração batia mais rápido. De repente, durante uma das cenas mais tensas, ouvi um barulho vindo da cozinha. Parecia que alguém estava mexendo nos utensílios. Pausei o filme, tentando ouvir melhor. Pensei que pudesse ser apenas a minha imaginação, mas o barulho continuou. Fui até a cozinha tentando não fazer muito barulho e não vi nada fora do normal. Talvez fosse só a casa se ajustando, pensei. Voltei para a sala, mas estava um pouco inquieto. Recomecei o filme, mas não conseguia me concentrar totalmente. Alguns minutos depois, ouvi passos no andar de cima. O som era claro e distinto, como se alguém estivesse andando de um quarto para o outro. O medo começou a tomar conta de mim. Peguei meu celular e liguei para meus pais, mas eles não atenderam. Decidi pegar uma faca na cozinha só para me sentir um pouco mais seguro e comecei a subir as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Meu coração estava disparado e cada passo parecia um desafio. Chegando no andar de cima, os passos pararam. Verifiquei todos os quartos, mas não encontrei nada. Só eu e o silêncio. Voltei para a sala, ainda mais nervoso, e resolvi terminar o filme só para tirar aquela sensação ruim de estar no meio de algo assustador. Finalmente o filme acabou e eu fiquei aliviado, mas ainda sentia aquela inquietação. De repente, a televisão desligou sozinha e a luz da sala começou a piscar. Eu estava apavorado. Peguei meu celular novamente e mandei uma mensagem para meus pais pedindo para voltarem logo. Decidi que era melhor esperar na varanda da frente, onde me sentiria mais seguro. Quando meus pais chegaram, contei tudo o que tinha acontecido. Eles riram um pouco, dizendo que eu devia estar imaginando coisas por causa do filme de terror, mas para mim, aquilo parecia muito real. Até hoje, evito assistir filmes de terror quando estou sozinho em casa. Aquela noite me ensinou que a nossa mente pode pregar peças, mas que o medo pode ser muito real.